Olá, interessados em numismática. Eu sou Oswaldo Rodrigues, diretor de comunicações da SNB. Nós estamos aqui na biblioteca da SNB, onde nós temos vários expositores que também vão fazer parte do museu da SNB, que está em organização oficializada. Mas hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista, para série de entrevistas com numismatas que nós temos feito agora com o Francisco Salmito. Muito obrigado por estar aqui com a gente. De nada. É bastante importante nós termos essa conversa, sabe por quê? Porque todos os colecionadores que já têm uma história têm que contar e mostrar para quem começa, e quem quer começar e quem pode se inspirar. Então, que tal você contar para a gente assim, como que aconteceu esse negócio de ser colecionador de moeda? Que negócio é esse? Eu comecei a colecionar selos. Selos? Eu sou natural de Fortaleza e morava lá. E naquela época, década de 60, eu adolescente, 13, 14 anos, aí então os colégios incentivavam a gente a colecionar selos. Talvez de uma forma educativa, para evitar você ir para a rua, etc. Era esse o sentido. E eu gostava daquilo, ficava esperando uma cartinha para tirar o selo. Isso foi 60, 61, 62. E eu progredi no selo, mas ao mesmo tempo começou a me dar uma insatisfação. Por quê? O selo eu comprava no correio, um selinho barato, aí botava no álbum, quando via o selo pregava. Aquilo me dava um aborrecimento. Naquela época não existia assim, pelo menos que eu soubesse, algo adequado, ou aquele material que eu vinha conhecer anos depois chamado Ravid, que é um protetor, um material importado e era caro e eu não iria poder comprar. Então, com isso, tinha uma sociedade filatélica em Fortaleza e o presidente morava em frente à minha residência. Aí eu, sabendo disso, fui à casa dele e disse: Alcides, eu moro aqui em frente, eu coleciono selo, sou presidente da sociedade. Ele me convidou para ir lá. E lá era a Sociedade Filatélica e Numismática Cearense, a segunda, acho que mais antiga do Brasil, desde 1930, por aí. Aí eu fui à sede da sociedade e achei bonito aquele negócio, reuniões, as pessoas mostravam uma moeda antiga. Eu nunca tinha visto uma moeda de prata. Quando eu vi, fiquei fascinado. Achei uma coisa fenomenal. Aí cheguei em casa, mamãe, eu fui para uma reunião onde as pessoas colecionam selo e moeda, e eu vi uma moeda que eu fiquei encantado, uma moeda de prata. Eram 2.000 réis do Império. Aí a minha mãe disse: meu filho, tem um baú aí que era da sua irmã, e eu vi uma moeda lá. Quando você tiver tempo, dê uma mexida lá. Assim você vai se envolvendo com a numismática, descobrindo as moedas e depois os selos. Aí, um determinado sábado à tarde, eu fui mexer naquele baú e encontrei 2 moedas de prata, um 2.000 réis do Império e um 2.000 réis da República. Eu achei a coisa maravilhosa. Aí disse: mamãe, eu gostei muito dessas moedas, a senhora me dá? Aí ela disse assim: você consulte seus outros 11 irmãos, se nenhum tem interesse. E você conversou com E todos eu os irmãos? conversei com os irmãos, tinham só 3 mais novos, os outros já mais velhos. Aí eu: fulano, tal, eu achei essas moedas ali no baú de fulano, e mamãe disse que eu consultasse vocês. Então, e realmente todos me cederam as moedas. Então aquilo ali foi o pontapé inicial. Quer dizer, você começou conhecendo uma moeda de prata do Império, mas começou a sua coleção com 2 moedas de prata, uma do Império e uma da República. E você já tinha a história do país ali na mão. Exato. Isso era, vamos dizer, essas moedas eram no início aí de 63, por aí. Então, aquelas moedas aí foi fazendo eu me desencantar com o selo, porque a moeda não tinha aquela história de pregar no álbum, etc. Então, tinha só que ter cuidado para não cair, para não machucar. Então, foi isso. Então, aí veio 63, 65, aí quando dá em 67 eu começo a trabalhar. Com 19 anos entrei num banco.
Tá. Entrei no banco e tal, e eu já sabia onde tinha 3 comerciantes que vendiam moeda na rua. Então outra coisa importante para um colecionador é saber onde a gente compra. Onde é que vai adquirir moeda antiga, porque eu fiquei realmente encantado com aquela moeda. Naquela época não tinha negócio de televisão, de internet, muito menos celular. Então era informação com uma pessoa e outra. Então eu passei a trabalhar no banco, aí veja que coincidência feliz. Pouco tempo depois, eu trabalhando, começou a troca do dinheiro. Era o governo do Castelo Branco. Sim. Aí foi trocar o cruzeiro por outro tipo de cruzeiro, a cédula do Delfim Neto. E eu era caixa do banco. Aí o povo vinha trocar aqueles dinheiro, cruzeiro, e eu olhava a cédula. Eita, esse nome aqui é diferente, é Oswaldo Aranha. Esse aqui é Zé Maria Alckmin. Aí eu saí procurando uma de cada assinatura. Aí entrei na cédula assim espontaneamente. Você já colecionava. Pois é. Então veja que coincidência assim maravilhosa. Coincide a troca do dinheiro e eu, assim, um apreciador daquilo. Aí eu era caixa, aí vinha umas notinhas novas, o povo trocar pelo dinheiro novo que ia entrar, e eu só recebia dinheiro no fim do mês, aí ia separando aquelas notinhas para, quando eu recebesse dinheiro, poder efetivar a troca e ficar. Então isso foi mais ou menos no final da década de 60 e eu, vamos dizer, continuei, etc e tal. Nessa época, vamos dizer, pelo menos lá em Fortaleza, ninguém conhecia um livro de moeda, um catálogo de moeda. Tá. E eu, puxa, mas eu não tenho nada como me orientar. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone. Então, tinha a sociedade onde eu tinha conhecido o presidente e eu passei a ser assíduo de lá e me tornei sócio. Me tornei sócio da sociedade em 69, 68, por aí. Mas lá tinha uma pequena biblioteca e aquela sociedade numismática já editava uma revista desde a década de 50 e tal. Tinha uma revista numismática, tinha artigos interessantes. E no final tinha um índice onde tinha o nome de vários colecionadores, assim, se oferecendo para trocar coisa repetida, etc e tal. E aquilo foi me instruindo, orientando, né? Então eu via um nome ali, aí só tinha mais gente do Rio, São Paulo e tal. Aí tinha um ou outro do Ceará, aí eu podia entrar em contato mais facilmente, manter contato para trocar alguma coisa repetida, etc. Isso aí foi importante à sociedade, porque naquela época, devido à falta de livro, de bibliografia, de fácil acesso, a um certo momento eu fui mostrar minha moeda a um colecionador experiente e ele, com exceção daquelas 2 moedas que eu tinha conseguido em casa, todas as outras minhas moedas eram estragadas, com amassão, com roça, ou furada, com solda. Aí o amigo disse, como é que você adquiriu essa moeda? Eu compro nos comerciantes ali e não tinha noção nenhuma que tinha que ser perfeito e tal. Aí aquilo me deu assim, puxa, como as pessoas não são corretas, né? Vende tudo para se ver livre, tudo com defeito. Então ali foi uma outra luz que realmente deu um direcionamento que você devia colecionar a moeda bem conservada, etc. E sem pancadas, sem solda, etc e tal. Então, eu fui progredindo dentro das minhas limitações de bancário. Comprava aqui, acolá, uma moeda e sempre indo às reuniões. E acho que em 1970, 69, eu vim aqui a São Paulo. E eu já tinha o endereço da Sociedade Numismática. Já foi conhecer o seu Moura? Aí eu já fui conhecer o José Benedito de Moura. Claro. E aí disse, olha, eu venho lá de Fortaleza, o senhor Alcides Santos, que era o presidente, me recomendou o senhor, etc e tal. Aí foi uma festa, um entrosamento, etc e tal. Vocês estão vendo uma coisa, as sociedades numismáticas têm uma série de funções. Uma das funções é juntar as pessoas com o mesmo interesse. Outra função é nos ajudar a entender o que é melhor, então, nós fazemos para uma coleção ser adequada, melhor, aprendermos, não perdemos tempo, mas esse aprendizado de contato social é muito importante. Além desse contato, vamos dizer,
contato com os colecionadores de lá. Então, através daquelas revistas que tinha lá, o endereço de pessoas, eu vi o nome de várias pessoas, colecionadores no exterior, que até colecionavam. O camarada dizia, eu coleciono moedas do Brasil. Aí eu fiquei curioso, um cara de Portugal. Aí eu escrevi uma carta, olha, eu vi seu nome na revista, assim, assado, eu queria me corresponder, trocar algumas notas brasileiras por portuguesa de outros países, porque moeda era mais complicado de mandar, então eu entrei em nota. Então os horizontes foram se abrindo dessa forma. Só que a gente vai progredindo, aí a partir de um certo momento, eu já vinha uma vez por ano nas férias, eu já podia vir aqui a São Paulo. Chegava o mês de férias, eu vinha aqui a São Paulo, me tornei sócio da sociedade, conheci muita gente e fui adquirindo. Só que eu morava em Fortaleza, quando foi em 1974, eu fui morar em Salvador, por força de trabalho. Por força de trabalho. Eu deixei o banco e entrei nos Correios. Aí, por força de trabalho, eu fui morar em Salvador. E Salvador, na década de 70, tinha uma gama de colecionadores muito importante no Brasil. Eram pessoas que tinham vastas coleções de moedas do Brasil. E aquilo, de certo modo, assim, me influenciou. E, puxa, fulano coleciona moeda de prata, moeda de cobre, cédula brasileira, cédula estrangeira, e eu embarquei, né, nesse perfil também. Eu passei a colecionar, ampliei o leque, em vez de colecionar só moedas do Brasil, de prata, de cobre, aí eu passei a adquirir moedas estrangeiras, cédulas estrangeiras, e abri um leque muito grande, porque a gente recebe essa influência positiva das pessoas mais sábias, que já têm mais experiência. E assim eu realmente fui progredindo na coleção, sempre comprando moeda, e o meu trabalho implicava eu viajar. Eu era auditor dos Correios, implicava eu viajar para fiscalizar as agências do Correio do estado da Bahia. E sempre que eu terminava o meu trabalho, aí eu perguntava lá a pessoa do Correio, olha, tem alguém aqui na cidade que colecione selo ou moeda? Que isso era uma oportunidade de travar conhecimento com pessoas que tinham o mesmo hobby que eu. Aqui acolá, numa cidade maior, tem uma pessoa que coleciona selo, embora eu já tivesse desencantado com o selo, mas eu fazia o contato porque de repente ele podia ter uma moeda que me interessasse, ou indicar alguém e assim por diante. Eu fiz vários contatos com pessoas no interior da Bahia que também tinham alguma moeda, um parente que tinha, e às vezes me até franqueava alguma moeda. Então eu continuei nesse mundo numismático até me aposentar. Eu me aposentei do trabalho profissional do Correio em 2012. Nessa ocasião, se eu comecei mais ou menos em 60 e pouco, até 2002, já vão 30 e tantos anos de coleção. E não sei se por intuição ou por acaso, nesse período eu tinha juntado centenas e centenas de moedas repetidas. Eu ia comprar uma moeda, o cara tinha 10 moedas do Império, eu disse, não, eu só quero vender tudo. Aí, se o dinheiro dava para comprar, eu adquiria, escolhia a mais bonita e deixava as outras ali de lado. Então, me aposentei em 2002, puxa vida, eu me aposentei, e agora, para me ocupar, de certo modo, novo, com 54 anos, mais ou menos, 54 anos, me aposentei e disse, eu não vou ficar ocioso em casa. Aí eu digo, eu vou entrar no mundo comercial das moedas que eu tenho repetidas. Aí eu já era sócio de várias sociedades, São Paulo, Rio de Janeiro, nessa época Bahia tinha, João Pessoa, Fortaleza, todas as que estão ativas hoje, eu me associei e passei aí aos eventos, esses eventos que fazem uma vez por ano. São Paulo fazia 3 ou 4, Curitiba, Rio Grande do Sul, Fortaleza,
João Pessoa, etc. Eu passei aí para esses eventos da sociedade. E aquelas moedas que eu tinha repetidas, às vezes eu tinha muitas moedas repetidas, do Império e República também, aí ia vendendo, ia trocando por outras e faço isso, vamos dizer, ainda até hoje. Eu tenho uns eventos em São Paulo, estou com saúde, aí eu venho com um evento desse, compro umas moedas, vendo outras, troco outras e confraternizo com os amigos de muito tempo. Ele veio para o encontro especial da SNB. Exatamente. Então, esse é o mundo da numismática. Uma coisa interessante é o seguinte, desde cedo a gente se apercebe quanto a numismática ela é gratificante, porque ela lhe dá retorno, não apenas esse retorno financeiro, que você compra uma moeda por R$100, aí daqui a algum tempo ela vale 120, 130, 150, de acordo com o número de anos, ou a qualidade da moeda, o tipo da moeda. Então, além desse retorno financeiro, ela proporciona outras coisas. Você aprende português, história, geografia, passa a conhecer a história dos países, porque você vê um personagem ali. Aí, quem foi Getúlio Vargas? Se você é adolescente e não tem muito conhecimento, quem é aquele personagem? Por que ele está ali naquela cena? Quem foi ele? Ele era importante ao ponto de estar ali sendo divulgado diariamente. Então, a numismática ela proporciona, vamos dizer, talvez, não sei, talvez isso é um caso mais específico, quase único, assim, com pouca facilidade ela transmite e faz com que a gente aprenda esses conhecimentos, conhecimento financeiro, conhecimento da língua, conhecimento de história, geografia, além do contato com os colegas no nosso país e a comunidade internacional. E a partir daí, o aposentado, passei a também a ir para eventos fora do Brasil. Fora do Brasil? Para onde você andou com a numismática? Eu andei, primeira viagem foi para a Argentina, nosso irmão aqui mais perto, eu fui para Buenos Aires. Tem coisa lá, e tem museu lá. Aí depois eu fui primeiramente a Portugal, depois de Portugal aí eu já criei mais coragem, fui à Itália, uma feira na Itália, uma feira em Berlim, uma feira na França. Está falando de todas as feiras numismáticas importantes no mundo. Então eu fui a meia dúzia de países da Europa, com a finalidade de trocar conhecimentos com colecionadores de outros países, comerciantes, etc. E às vezes até adquirir alguma moeda. A minha coleção, fundamentalmente, sempre foi o foco mais importante nas moedas de prata do Brasil, principalmente as moedas coloniais. Por quê? Porque eu via uma moeda colonial, nossa primeira moeda de prata de 1695. Eu achava fascinante aqueles caracteres bem feito, ali a explicação, o valor, a legenda em latim, etc. Então aquilo, vamos dizer, me encantava. Então eu procurei assim, desenvolver mais a coleção de moedas de prata do Brasil e moedas de cobre, porque o ouro era inacessível dentro das minhas condições financeiras. Então moedas de prata e de cobre foi o que eu progredi mais na coleção brasileira. Então, como eu já tenho aí mais de 40 anos de numismática e, vamos dizer, se Deus quiser, ainda posso ir mais alguns anos aí convivendo com essa turma 100% da numismática. Então, a minha história das moedas, um resumo assim, geral, é mais ou menos isso. Então, um outro fator importante que você descreveu é irmos aos eventos de numismática, seja no Brasil, fora do Brasil, porque nós ampliamos as questões numismáticas, mas também tem sempre as ligações afetivas, amizades que vão se formando. É verdade. Outra função da numismática. E a função de facilitar conhecimento sobre história, geografia e outras coisas, porque a gente vai tentando descobrir de onde vêm essas coisas. Exatamente. Pergunta, você citou que lá na década de 60, 70, você não encontrava livros, aí você foi na sociedade lá, tinha as revistas, tinha alguma coisa lá. Qual foi o primeiro livro, a primeira publicação em numismática que você pegou? Essa aqui? Em 1970, ainda em Recife, chegou um comerciante do Rio de Janeiro, chamado Benedito. Não era o Moura, não, era outro Benedito. E foi lá no lugar onde as pessoas se reuniam em Recife, no Pátio de São Pedro. E esse cidadão,
abriu lá um livro e eu vi lá a figura de várias moedas. Esse catálogo era o Santos Leitão. Santos Leitão, 1970. Aí, a pessoa era uma pessoa, um colecionador importante do Rio de Janeiro e tal, estava em visita lá, que ele tinha parente lá. Aí quando terminou ali, assim, o pessoal deu uma folgazinha, ele ficou mais liberado. Eu fui aí, ele me apresentei, ó, eu estou Benedito, eu sou salmista e tal, coleciono moeda, estou aqui. E eu vi o senhor mostrar um livro aí, e eu nunca vi efetivamente um livro de numismática. Eu vi revistas que a sociedade aqui do Ceará publica, mas um livro mesmo eu não vi. E fiquei fascinado com esse catálogo que o senhor tem aí. E eu gostaria, quando o senhor voltasse para o Rio de Janeiro, me mandasse um catálogo desse, eu lhe pago aqui adiantado. E ele achou curioso esse meu interesse e pegou e me presenteou o livro. Me presenteou o livro, que ele ficou assim entusiasmado com a minha. Hoje é um catálogo daqueles que assim, é para botar na biblioteca ali e. Aí ele me deu, então foi o primeiro livro numismático, Santos Leitão, edição de 1970. Esse catálogo ele foi emitido, todo ano era feito esse catálogo, foi emitido mais ou menos até aí 90 e pouco. Vocês percebem que assim, o catálogo teve uma série de importâncias e já existia uma ideia de procurar um livro que conduzisse, orientasse. Exatamente. E eu fiquei tão interessado no livro, aí eu passei a ver desde quando era publicado aquele autor. Aí descobri que desde 1932 foi o primeiro livro de Santos Leitão. Aí eu me interessei e adquiri todos os catálogos do Santos Leitão, dado a importância que eu achei naquele momento, apesar de um catálogo basicamente uma lista de preços, mas ele traz muita informação útil, principalmente para principiantes, porque ele diz ali a quantidade das moedas fabricadas, o metal, dá explicações técnicas muito importantes para o colecionador. Livros então são importantes. Muito importante. O livro de numismática, tanto que todos os colecionadores, eles procuram, além de ter o catálogo, porque o catálogo dá uma ideia do preço, mas livros técnicos que têm informações sobre a moeda, a origem da moeda, por que foi fabricada, a quantidade fabricada, qual é o metal, qual a inspiração, a motivação que houve para aquilo. Então é muito importante o colecionador realmente, para que ele se desenvolva e tenha um conhecimento da numismática, é importantíssimo ele estudar, como qualquer coisa. Se você não estudar, não vai ter um progresso significativo, importante, não vai desenvolver. Estudar. Me conta uma coisa. Você já visitou museus de numismática, ou museus que tenham moedas? Já, museu. Então conta algum pra gente. O primeiro museu de numismática que eu vi na minha cidade, em Fortaleza, tinha um pequeno museu de numismática, nem existe mais hoje. Mas numa dessas publicações de lá, aí tinha lá um museu muito pequeno, era uma coisa particular, de um colecionador, ele na casa dele montou uma sala e franqueava ao público. Naquela época não tinha esse problema que hoje nós temos de segurança, de assalto. Então ele franqueava aos interessados visitar. Então foi o primeiro museu de numismática, uma coisa regional, pequena ali. E depois, numa viagem ao Rio de Janeiro, eu conheci o Museu Histórico Nacional, que tem um acervo maravilhoso, fala-se que tem mais de 150 mil peças lá no Museu Histórico Nacional. 38.500 peças. Então, mais de uma vez, eu morei no Rio um ano e eu várias vezes fui nesse museu, fui também no Museu do Banco Central, Museu do Banco do Brasil, conheço o Museu do Banco Central de Brasília, etc. Interessante. E por aí afora também, eu toda vez que vou a um lugar diferente, eu me entendo logo se tem alguma coisa de numismática, uma feira, um museu, uma reunião e tal, porque eu acho uma coisa fascinante. É educativo, é instrutivo, orienta para muita coisa na vida. Que interessante. Bom, eu tenho pelo menos mais duas perguntas aí. Primeiro, a sua moedinha da sorte é uma daquelas de R$2.000 lá? Olha, eu considero uma dessas duas moedas que foi a semente que eu ganhei, minha mãe. Uma delas? Uma eu acho mais importante do que a outra, porque é do Império, né? Tem ali o busto do Imperador, que é uma figura emblemática, venerada por todo mundo que conhece a história do Brasil. Então,
embora seja uma data mais comum, mas é fascinante, é muito bonito. Já temos uma moedinha da sorte aí. Outra coisa, todo mundo, eu pergunto, porque afinal de contas cada um tem alguma história interessante para contar. Às vezes são anedóticas, são situações diferentes. Você lembra de alguma coisa assim que você queria contar para a gente? Vamos dizer assim, eu morando lá em Recife, em várias oportunidades, eu fui assim, chamado para fazer algum trabalho de numismático. Eu conheci, por exemplo, em Recife, uma época tinha um museu no Banco Central. Eu fui convidado para organizar esse museu. Identificar as moedas. E mais do que um colecionador, vocês estão notando. Identificar as moedas, classificar as moedas, tal. Tinha um acervo muito grande, 2.000 moedas de prata, e eu fui convidado para fazer essa parte de classificação das moedas, etc. E agora um fato curioso, e por conta disso, isso é o Museu do Banco Central. E o Banco Central, como é a unidade, vamos dizer, que cuida do dinheiro no Brasil, responsável por isso, então ele recebe muita informação, pessoas que ligam para lá, dizendo que tem moeda, que quer vender, que quer trocar, ou aonde vende, o que faz. E com isso eu adquiri um público que ia para o Banco Central e o Banco Central me indicava. E muitas vezes eu comprei moeda dessas pessoas que não sabiam onde vender. Mas o fato curioso que eu quero dizer é o seguinte: numa determinada ocasião, numa cidade lá do interior, descobriram um achado de moeda. Um achado de moeda. O pessoal estava numa cidade do interior de Alagoas, mas na fronteira com Pernambuco. Aí descobriram um achado de moedas e ligaram para o Banco Central. Ligaram para o Banco Central e o Banco Central não tinha assim muito conhecimento técnico sobre o assunto, aí me chamou para ir. O funcionário do Banco Central, eu e um funcionário do IFAM. Do IFAM e tal, porque, pelo menos naquela época, hoje eu não sei, mas dizia-se que os achados encontrados no subsolo é 50% de quem acha e 50% da União. Na verdade, essa crença. Na verdade é 100% da União. Tudo que tiver no solo, abaixo do solo. Aí me chamaram para identificar que moedas eram essas. Quando eu chego lá na cidade, Maragogi, a cidade. Maragogi. Então estava até um certo clima beligerante na cidade, porque o juiz da cidade convocou a polícia e mandou ir a polícia na casa de cada uma das pessoas que soubesse que tinha moeda desse achado, que aquilo pertencia à União. E tal, e vieram me perguntar, eu digo, olha, eu conheço tecnicamente a moeda, de lei não é minha área, o juiz aí, o promotor que estabeleceu isso. Aí eu fui, identifiquei aquelas moedas, e parte dessas moedas já tinha sido confiscada pela autoridade judicial lá dessa cidade e estavam lá com as moedas. Essa era um achado exclusivamente de moedas de R$960. Mais ou menos umas 800 moedas, era uma grande quantidade. E eu vi aquelas moedas, vamos dizer, isso já lá no órgão judiciário, na promotoria que tinha sido confiscada, e ali eu estava assim numa mesa grande e tal, então eu, curioso, né, peguei várias moedas, me identifiquei várias moedas interessantes, o recunho da moeda, que aquilo é um achado, então é uma coisa virgem que nunca nenhum colecionador pegou. Nem os catalogadores do variante tinham visto. Então, mas eu passei ali umas 2 horas olhando, pedi para olhar, mas então esse era o desfecho naquele, foi apreendido as moedas. Mas tempos depois, aí uma pessoa lá da cidade esteve comigo e disse, olha, você não sabe, aquelas moedas do achado de Maragogi, elas foram divididas. Chegou um desembargador lá na cidade e disse que não era isso não, que as moedas eram 50% de quem achou e 50% da União, e devolveu para o povo.
eles quando apreenderam, né, fizeram o registro, todas as moedas com o João, com o Pedro, com o fulano, e devolveram as outras moedas, esses 50% das moedas do público. E a promotoria ficou lá com 50% para organizar um museu. E esse museu não saiu até hoje, pelo menos eu tive há 2 anos lá, ainda não tinha esse museu desse achado. Um museu com 400 moedas e R$960 já é um museu... É um museu interessante, porque ali, e moedas que não foram vasculhadas por nenhum comerciante, nem colecionador, moedas totalmente virgens, sujeitas a existir exemplares bem significativos. Então foi um fato curioso que eu fui tecnicamente convidado pelo Banco Central e IFAM para fazer essa avaliação técnica. Super! Puxa, eu tenho que agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de nós conversarmos, contar essas histórias assim, que eu já estava passeando por todo o Nordeste, entre Fortaleza e Salvador, descendo para São Paulo. Sim, e ainda só para, vamos dizer assim, com muita informação, eu, quando comecei a vida acadêmica, eu me tornei professor, mas não da área de moeda, professor de matemática. De matemática. Aí então, eu nas minhas aulas, eu sempre, terminando a aula, eu tomava ali 5 minutos e já levava previamente algumas moedas no bolso para divulgar a numismática, com a intenção de que naquelas falas sobre numismática frutificasse algum dia algum interessado em moeda, ou porque encontrou alguma em casa, o pai tinha, etc., um parente tinha, e várias oportunidades. Depois algumas daquelas pessoas realmente se tornaram colecionadores. Então foi a minha contribuição para a numismática, além do aspecto. Quer dizer que um colecionador precisa também distribuir conhecimento? É uma forma de você divulgar, e você está divulgando uma coisa benéfica para a pessoa, para a família e a sociedade de um modo geral. Porque se você se ocupa com uma coisa útil para si e para todos, evita de que você vá para a droga, vá para a bebida e outras ociosidades que só fazem prejudicar a vida. É uma diversão, é um hobby, é um lazer, mas é um lazer que envolve conhecimento social, troca social, até viagens, vocês viram, mobiliza, motiva para viagens. Pois é, então é isso aí, em linhas gerais. Eu quero te agradecer muito, porque... Obrigado, digo eu, por essa oportunidade de conversar sobre esse assunto. Você deu uma aula para muita gente poder aprender o que fazer com a numismática. E acho que quer conhecer o São Mito? Vem para os eventos da Sociedade Numismática, ou em vários eventos aí pelo país. Ele está aí andando pelo país. Vai lá perguntar histórias para ele, contar mais sobre essas moedas de R$960 que ele montou. São quilos e quilos de moedas. Exatamente. Mas obrigado. E assim é a vida numismática. Estamos aí. Ótimo. Obrigado.